Começou a gravação aqui, aparentemente. Bom, como eu havia combinado com vocês, eu gostaria de explorar um pouquinho a questão dos métodos de análise de circuitos em circuitos em regime de corrente alternada, tá? Então, acredito que vocês viram isso para corrente contínua, leis de Kirchhoff, método nodal, método das malhas, método de Thevenin, Norton. Eu não vou abordar todos aqui, eu vou abordar só alguns, os principais. Mas só para vocês verem que na aplicação do método, na verdade, a gente é a mesma coisa, tá? Só que o problema é que a gente vai trabalhar agora com números complexos, né? Com grandezas fasoriais, impedâncias complexas. Isso vai fazer com que o processo matemático de resolução das equações seja um pouquinho mais trabalhoso. E aí é até interessante que a gente faça esses exercícios juntos para que vocês entendam e vejam, né? Eu vou tentar dar alguns caminhos aqui, alguns macetes para a questão da resolução desses processos matemáticos, dessas equações que vão envolver aí números complexos. Então, para isso, eu não vou ficar aqui passando teoria dos métodos para vocês, eu preferi ir direto para a gente colocar em prática, colocar aí a resolução, e aí a gente vai lembrando das questões, tá? E aí eu preparei esse material, já está lá disponível para vocês no Moodle, no Cigar, com um exercício de um circuito, né, em que a gente vai encontrar uma determinada corrente nesse circuito, e eu pedi que isso fosse feito usando as leis de Kirchhoff e usando a análise nodal. Depois a gente pode fazer por Thevenin também, para mostrar para vocês, tá? Mas vamos pegar aí primeiro por esses métodos. Então, vamos começar, pessoal, fazendo a representação desse circuito aqui no domínio fasorial, né? Os fasores, de fato, aqui. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui, eu tenho uma fonte de tensão 10 seno de 2t volts. A gente vai representar aqui como 10 com fase zero, né? Transformando esse sinal de tensão aqui num fasor. E aí nós vamos ter, né, a nossa primeira impedância correspondente a esse resistor. Eu não vou aqui escrever a impedância dele, porque a impedância do resistor é a própria resistência. Então, já vamos colocar aqui o valor direto. Aí nós temos aqui um capacitor conectado aqui em derivação. Daqui a pouco a gente acha a impedância dele. Um indutor, que daqui a pouco a gente acha a impedância também. Uma fonte de corrente, 4. Lá, né, era 4 vezes a corrente I no domínio do tempo, aqui é 4 vezes a corrente I no domínio fasorial. Não muda nada aqui nessa questão, não. Em paralelo com a fonte, um indutor também, que a gente vai transformar numa impedância. Tá? Bom, vamos encontrar as impedâncias para a gente registrar aqui no circuito. A impedância do capacitor, menos J, 1 sobre ômega C. Então, menos J, 1 sobre ômega. Então, vamos tirar aqui do sinal senoidal, que excita o circuito. É um seno de 2t, então ômega vale 2. E a capacitância dada aqui, 0,2. Então, fica menos J, 1 sobre 0,4, que dá menos J, 2,5 ohms, se eu não me engano. Eu resolvi esses exercícios hoje, só para poder já ter os valores aqui antes. Aí eu tô lembrando de cabeça aqui o valor. É isso mesmo, 2,5. Bom, vamos achar a impedância também do indutor 1. Vou falar que o indutor 1 é esse indutor aqui, tá? Então, aqui menos J, 2,5 ohms, que é um indutor de 2 Henries. E a impedância do indutor é J ômega L. Então, J, ômega nós já analisamos, vimos que vale 2, vezes 2 da indutância, J4 ohms. Finalmente, a impedância desse último indutor, de 1 Henry, né? Vou chamar ele de L2, então a impedância de L2, também J ômega L, o valor da indutância dele,
ômega vale 2, a indutância dele é 1, então eu tenho J2 ohms. Vou registrar aqui, ó, J2 ohms. Ah, eu esqueci de registrar que a corrente I, né? Essa fonte aqui é uma fonte de corrente dependente, a corrente I é a corrente que passa no capacitor. Então aqui nós temos fasor corrente I também. Tranquilo, né? Essa passagem do circuito por domínio fasorial, beleza, né, gente? Ok? Ok, professor. Tranquilo, sim. Tranquilo. Bom, aí como é que a gente vai fazer agora? Aplicação da lei de Kirchhoff. Não sei se foi assim exatamente que vocês viram, mas provavelmente da forma que vocês viram aí é equivalente, né? Primeiro passo que eu costumo fazer aqui é arbitrar, escolher correntes para cada ramo desse circuito que tenha componentes, tá? Então eu sei, ó, a corrente I que eu estou procurando é essa que está nessa impedância aqui correspondente ao capacitor. Eu vou falar que nesse ramo vai circular uma corrente I1. Nesse ramo, circula uma corrente I2. Aqui eu já sei que é 4I, né? Onde eu tenho a fonte de corrente, eu já sei qual é a corrente que passa no ramo. E aqui eu vou colocar uma corrente I3. Ah, professor, não preciso colocar corrente aqui embaixo, nesse ramo aqui, por exemplo? Não, porque não tem componente aí, então não faz sentido a gente colocar aí corrente. Não vai entrar nos nossos cálculos. E aí, pessoal, o método das leis de Kirchhoff, ele consiste da gente escrever equações com essas correntes para solucioná-las e encontrar os valores da corrente. Então, assim, uma dica já, né? Quantas correntes eu tenho envolvido no problema? São 4 correntes. I1, I2 e I3, que eu arbitrei, que eu escolhi, e a corrente I, que é a que eu estou procurando. Se eu tenho 4 correntes, eu preciso de quantas equações para conseguir resolver? 4 equações. 4 equações, né? Um sistema de 4 equações, de 4 variáveis, a gente consegue resolver, né? Com pelo menos 4 equações. Então, primeira coisa, tá? Só para a gente facilitar aqui a aplicação, eu vou dar nome para aqueles nós ali de cima, o nó A e o nó B, tá? E aí eu vou aplicar primeiro a lei de Kirchhoff das correntes, né? Ou a lei de Kirchhoff dos nós, vocês acham com esse nome também, aplicado no nó A. Ou seja, aqui, né? E a lei de Kirchhoff das correntes diz o que para a gente? Que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem no nó, tá? Então, se eu pegar esse nó como referência, ó, do jeito que eu desenhei as correntes, quem chega nele? I1. Então, I1 é a corrente que chega, que é igual à soma das que saem. Quem está saindo de A? I, está aqui, ó, no sentido de saída de A, e 2 que está no sentido de saída de A também. Então, é I mais I2. Beleza, gente? Ok, aplicação aqui? Beleza, tranquilo. Ok. Vamos agora para a lei de Kirchhoff das correntes aplicada no nó B. Vou pegar o nó B aqui, tá? Então, quem está chegando aqui, ó, I2. E aqui, nós vamos ter também a corrente, né? Essa corrente aqui que eu já sei o valor, é 4I. Então, tem duas correntes chegando no nó B. Corrente I2 e 4 vezes a corrente I é igual. Corrente que sai do nó B, corrente 3. Então, pela lei de Kirchhoff das correntes, né, nós já pegamos os dois nós que envolvem chegada e saída de correntes, a gente encontra aí duas equações. Faltam outras duas equações que nós vamos encontrar pela lei de Kirchhoff das tensões, ou a lei de Kirchhoff das malhas, tá? O que essa lei de Kirchhoff das malhas faz? Eu vou escolher uma malha fechada, né, um caminho fechado no circuito, que eu vou percorrer e vou registrar que a soma das tensões que a gente tem nessa malha, nesse caminho fechado, é igual a zero, tá? E aí, para isso, eu preciso identificar certinho a polaridade de cada componente, nós vamos fazer isso. Existe uma regra, lembrar vocês, né, para a aplicação de lei de Kirchhoff das tensões, que é o seguinte: se eu for retirar mais de uma equação usando essa lei, usando essa ferramenta, cada vez que eu tirar a equação, eu tenho que pegar uma parte do circuito que eu não peguei ainda, tá? Porque se eu pegar partes do circuito que eu já peguei, na verdade eu vou estar ali repetindo uma equação que é uma combinação de outras que eu já peguei. Então existe essa norma, essa regra aí, tá?
Uma outra coisa que não é norma, mas se eu fizesse, iria dificultar o processo, é a gente não escolher nas nossas malhas ramo que tenha fonte de corrente, porque a fonte de corrente aí vai ser um pouquinho mais chatinho da gente achar a tensão dela, tá? Então, nós vamos evitar. Eu vou escolher aqui, né? Vou representar aqui pequenininho, né? A malha que eu vou percorrer vai ser essa primeira malha aqui mais interna, tá? E aí vamos colocar as polaridades que a gente considerou aqui, tá? A gente considera essa fonte aqui positiva para baixo e negativa para cima, tá? Porque a corrente está nesse sentido. Para os dispositivos passivos, né, as impedâncias que a gente tem, seja resistiva, capacitiva, indutiva, seja ela qual for, aonde a corrente entra é o positivo e aonde ela sai é o negativo. Então, ó, se um entrou do lado esquerdo, o esquerdo é positivo, o direito é negativo. Para essa impedância aqui que está na malha que a gente vai percorrer, né? Ela entra por cima, então em cima é positivo, sai por baixo, embaixo é negativo. Tranquilo, gente? Beleza? As informações aqui, né? Tranquilo, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, percorrendo essa malha aqui, vou escolher percorrer ela no sentido horário. Poderia ser no anti-horário? Poderia, não faz diferença nenhuma, tá? Vamos lá, se eu percorrer ela no sentido horário, vou começar daqui, ó. Primeiro eu pego a fonte de tensão, e aí eu cheguei nela pelo negativo. Então, eu vou considerar menos o valor dessa tensão. 10 com fase zero. Então, mais uma vez, né? Comecei daqui, cheguei negativo, menos. Qual o valor dela? 10 com fase zero. Continuei percorrendo, cheguei nessa impedância. Cheguei pelo lado positivo? Mais. Quanto vale a tensão nessa impedância? A impedância vezes a corrente que passa por ela. Continuando percorrendo, né, a malha que eu escolhi, chego nessa impedância. Encontrei ela por cima, que é o lado positivo, mais. Né? E aí, o valor da tensão nessa impedância é o valor da impedância vezes a corrente que passa por ela, que no caso é a corrente I. Passei por ela, fechei o circuito, fechei a malha. Terminei de fechar a malha, igual a zero. Bom, uma dica, pessoal. Trabalhem com tudo na forma retangular na hora de resolver esses sistemas de equações, tá? Vai ser mais fácil. Aí, se tiver que fazer alguma conta específica de divisão, aí a gente transforma para polar. Mas vamos trabalhar com tudo no retangular. Então, ó, menos 10 com fase zero a gente sabe que é puramente real. Menos 10, mais 5 e 1, mais menos J 2,5i é menos J 2,5i, né? Mais com menos fica menos. E é igual a zero. Outra coisa, tudo que tem variável nós deixamos na esquerda, no primeiro membro, e tudo que não tem nós deixamos no segundo membro. Então, o que não tem variável aqui? O que é constante? Só o menos 10, que eu vou mandar para lá. Positivo. Então, fica 5 e 1, menos J, 2,5i, é igual a 10. Beleza? Não tem mais o que fazer aqui. Aqui já é uma outra equação que a gente tem, tá? Posso até numerar essas equações aqui. Equação 1, equação 2, equação 3. E aí falta uma, né? Porque a gente viu que são 4 correntes, então eu preciso de 4 equações para poder conseguir resolver. São 4 variáveis. Então, para isso, nós vamos aplicar novamente. Ô, professor, Oi, pode falar. aí você vai pegar a malha externa para fugir da fonte dependente de corrente? Aqui eu tenho dois caminhos que eu poderia pegar aqui para fugir da fonte de corrente, né? Ou eu pego a malha mais externa, ou eu pego essa malha aqui, ó, que não passa pela fonte de tensão também. Mas aí a gente tenta fugir da fonte de corrente porque ela vai complicar, vai aparecer variável a mais para a gente. Vai aparecer uma tensão a mais lá para a gente. Tá? Então não é interessante. Mas é isso mesmo. A segunda, eu não percebi pela setinha, é a que inclui
Menos J é 2,5, o J4 e o da extrema direita, J2. J2, isso. Beleza. É uma outra possibilidade. Eu poderia usar Tá. qualquer uma das duas sem complicar meu problema muito, tá? Ok, ok. Tá, mas aí eu vou pegar a externa mesmo. Depois, se vocês quiserem, até repitam esse exercício pegando outra malha. Tem que achar o mesmo resultado, né? Obviamente. Aqui eu vou colocar sem os valores, só para mostrar qual é a malha que nós vamos pegar. Essa malha aqui eu vou considerar também no sentido horário. Vamos lá, gente. Então, percorrendo essa malha, eu vou começar daqui de baixo. Primeiro componente, fonte de tensão. Chego pelo lado negativo, menos valor da tensão da fonte, 10 com fase zero. Próximo componente, a impedância de 5 ohms. Chego pelo lado positivo, tensão dela, impedância vezes a corrente, 5 e 1. Depois, vamos colocar os sentidos ali, né? Ó, a corrente entra pelo lado esquerdo dessa impedância de J4 ohms. Então, lado esquerdo é positivo, lado direito é negativo. E aqui a corrente entra por cima, em cima é positivo, embaixo é negativo. Então, continuando, né? Então, já registrei esse aqui. Próximo componente, impedância de J4. Cheguei nela, né, no sentido horário aqui pelo lado positivo, mais, né, a impedância J4 vezes a corrente dela, que é I2. Depois, chego nessa impedância de J2, né, por cima pelo lado positivo, então mais, e a tensão nela é J2 vezes a corrente dela, que é I3. E isso aqui é igual a zero. Ô, Só para a professor, gente ajeitar, né, naquela... Pode falar? Oi. Alguém ia falar alguma coisa, Ângelos? Você ia falar alguma coisa? desculpa, professor. Eu ia te Pode perguntar, falar. as quedas de tensões, né? É porque se você convencionou no início aquele sinal na fonte, aí a partir do sinal da fonte, se você fez as quedas de tensão, é isso, né? Aí você mantém para montar a equação. É porque, assim, Porque encarem como se fosse uma fonte de tensão, encarem como se fosse uma fonte de tensão não, não, contínua, tá? sim, E aí o sentido, né, a lógica é que o sentido da corrente seja esse. tá, aí você fez isso, você definiu isso, esse que é o ponto. Você definiu para facilitar na montagem das equações. Já que é uma fonte que alterna, eu poderia escolher o outro sentido também, ou daria problema? Mas aí, se você escolhesse o outro sentido, esse sinal ali, ó, eu acho que até no desenho deve ter isso. No desenho não tem. O correto, na verdade, era eu ter aqui, né, qual que é o que ele considerou positivo ou negativo. Porque se você alternar o sentido, é como se você desse uma defasagem de 180 graus É, no sinal. mas aí no desenho tem o sentido da corrente do lado do capacitor. Tem, mas isso não quer dizer, né? Pode ser que essa corrente, essa fonte corrente aqui, apesar de que é a mesma, a lógica é essa mesmo, porque essa fonte corrente é dependente. Mas vamos supor que ela não fosse. Poderia ser que ela estivesse empurrando corrente no sentido contrário da fonte. Aí daria negativo. Principalmente por ser alternado, né? Sim, mas aí lá no resultado daria negativo. Só ia mudar isso, os valores vão ser iguais. Sim, mas eu estou falando da polaridade da fonte. O que o Ângelos perguntou foi da polaridade da fonte. Realmente, se eu escolher o sentido da corrente contrário do que ele realmente é, o resultado vai dar negativo, né? Aqui, na verdade, não vai ter negativo para a gente, vai ter defasagem, tá? O negativo ele aparece lá em corrente contínua. Mas, realmente, eu posso escolher o sentido que eu quiser para as correntes. O que eu estou falando aqui é de polaridade da fonte, tá? Porque se eu inverto a polaridade aqui, não vai ser mais 10 com fase zero, vai ser 10 com fase 180. Ok, mas você arbitrou ou já está pré-definido já de Eu início? arbitrei, mas deveria estar pré-definido no Ah, desenho. beleza. É Deveria esse que estar é o ponto. pré-definido. Esse que é o Isso. ponto. É que eu falei assim, Ó, gente, eu considerei, deixa eu ver se eu consigo abrir minha outra ferramentinha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer um desenho, acho que vai ficar mais claro. Acho que essa ferramenta minha deu problema, mas eu faço aqui, não tem problema não. Do jeito que eu considerei aqui, ó, 10 com fase zero, se a gente olhar, né, com essa polaridade aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. Senoide aqui, né? Se a isso. polaridade, se eu inverto essa polaridade do que realmente foi considerado no exercício, o que a gente tem, na verdade, é isso aqui.
e são diferentes, né? Existe uma defasagem entre elas aí, tá? Mas assim, olhando a grandeza, o módulo no caso, você teria os valores iguais, só com sinais trocados. Sim? Sim, mas existe uma defasagem. Mesmo com. Não, Mesmo. mas tô falando besteira para vocês. Espera aí. Realmente, existe uma defasagem, é diferente, só que, na verdade, se eu inverter aquilo ali, essa defasagem, eu encontro ela compensada na corrente. Não tem problema, não. Pode arbitrar. Pode arbitrar. Tava falando besteira para vocês. Pode arbitrar, porque se eu der essa defasagem aí, consequentemente, as correntes que eu vou achar vão ser com uma defasagem equivalente. E aí, como eu falei com vocês já várias vezes, não interessa a fase de um sinal, interessa a defasagem entre eles. Então, se eu tivesse escolhido aquela fonte com a polaridade invertida, né, negativo para cima e positivo para baixo, eu ia ter correntes com uma fase diferente para compensar essa inversão, vamos dizer assim. E aí não teria problema nenhum. Então, para recapitular, eu posso, Pode então, arbitrar. arbitrar... Beleza, então. Show. Pode arbitrar, tá? Da forma como você quiser. Às vezes, pessoal, eu falo dessa questão da defasagem, né? É porque, na verdade, quando eu falo do seno, matematicamente, a gente tem esse sinal bonitinho. Mas numa situação real, né? A senoide que está ali na tensão disponível na tomada da minha casa, ela está rodando. Não tem um ponto inicial de zero dela, um instante zero, né? A gente convenciona. E aí, o que importa, né? A defasagem entre ela e o sinal de corrente, para as questões de potência, de consumo de potência reativa, que tem aquele pré-requisito do fator de potência ser pelo menos 0,92 e tudo mais, né? Mas, na verdade, a gente considera a fase zero para ficar mais fácil, mas eu poderia considerar a fase que eu quisesse. E aí eu encontrar as outras correntes e as outras tensões a partir dessa fase que eu arbitrei da fonte. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Vamos usar aquela metodologia, deixar tudo que tem variável de um lado e o que não tem do outro. Para isso, eu vou passar para a forma retangular. Menos 10 fase zero é menos 10. Repetir tudo que a gente tem aqui. Não dá para combinar nada, né? E vou passar esse menos 10 para o outro lado positivo. Então, vai ficar 5 e 1, mais J, 4 e 2, mais J, 2 e 3, é igual a 10. E aí nós temos a nossa quarta equação. Bom, vou dar uma geral aqui nesse desenho e tudo. A gente já tirou do circuito que a gente tinha que tirar as equações, agora basta resolver ela para encontrar o valor de I, que é o que a gente quer. Resolver esse sistema de equações, né, que a gente tem. Então, vou dar uma apagada aqui e escrever essas equações aqui, ó, para a gente partir delas, tá? Primeira equação, I1 é igual a I mais I2. Segunda equação, I2 mais 4I é igual a I3. Terceira equação, 5 e 1 menos J, 2,5 I é igual a 10. E última equação, 5 e 1 mais J4 e 2 mais J2 e 3 é igual a 10. Vou apagar isso aqui para a gente ter espaço agora. E agora, pessoal? Ir substituindo variável de uma equação na outra, né? Tem outros métodos, né? Eu posso usar matriz, mas aí vocês imaginam, se eu for misturar matriz com número complexo, nossa, vai dar uma treta. Então, o método que eu acho mais fácil nesse caso de análise de corrente alternada é a gente ir isolando em uma equação e substituindo. Lembrando que se a gente quer encontrar a corrente I, vamos evitar de isolar ela, porque senão a gente some com ela, né? Cada corrente que a gente isolar e substituir nas demais, a gente vai sumindo com as equações. Então, vamos lá. Ó. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, por exemplo,
essa equação 1 que já está isolada, ó, I1 é igual a I mais I2, e vou trocar I1 por I mais I2, aonde eu tiver I1, no caso, na equação 3 e na equação 4. Como é que elas vão ficar, né? Na equação 1, ó, 5 e 1 é I mais I2, menos J, 2,5 I é igual a 10. Vamos resolver isso aqui, né? Deixar o negócio mais bonitinho, ó. 5i mais 5i2 menos J, 2,5i é igual a 10. E reparem, ó, 5i menos J, 2,5i. Isso aqui, pessoal, é 5 menos J, 2,5 que multiplica i. Colocando em evidência, vamos dizer assim, tá? É a mesma coisa de eu ter um número, 2i, 3i, 5i, 2,4i. Só que agora esse número é complexo. Então ele tem parte real e parte imaginária. Mantém aqui o 5 e 2 igual a 10. Beleza. Agora substituindo na última equação. É ó, 5 e 1. E 1 é o quê? I mais I2. Mais J4 e 2. Mais J2 e 3 é igual a 10. Vai ficar 5i mais 5 e 2 mais J4 e 2 mais J2 e 3 é igual a 10, tá? E aí, o que a gente junta aqui, né? I2 com I2 aqui, ó. Então, fica 5i mais 5 mais J4, tudo isso multiplicando I2, ó, juntei esses dois aqui, mais J2 e 3 é igual a 10. Então, agora, essa primeira equação foi anulada. Eu anulei ela, mas eu também anulei a variável I1, que as minhas novas equações, né, não aparece mais I1. Eu substituí ele, tá? Então, agora nós temos 3 equações. Quais são elas? Essa aqui e essa aqui, e 3 variáveis, I, I2 e I3. Bom, para a gente eliminar mais uma variável, então, vou pegar essa expressão aqui, ó, em que eu já tenho I3, já está isolado I3, e vou substituir aonde aparecer I3. É mais fácil porque I3 só aparece aqui, ó, gente. Então, eu só tenho que pegar essa equação aqui de I3 e substituir agora aqui. Então, vocês podem ver que dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem que prestar muita atenção para não errar. É uma coisa também bichão de 7 cabeças, assim. Então, 5i mais 5 mais J4 e 2 mais J2, que multiplica I3. I3 é o quem? I2 mais 4i. Então, I2 mais 4i é igual a 10. Trabalhar um pouquinho aqui com essa equação. 5i mais 5 mais J4 e 2 mais, vamos lá, J2 vai vir aqui multiplicando, né? J2 vezes I2 é J2 e 2. E J2 vezes 4i é J2 vezes 4, 8i. É igual a 10. Vamos juntar agora, né? Quem tem termos em comum, vamos dizer assim. Então, ó, 5i mais J8i é 5 mais J8, que multiplica i. 5 mais J4 e 2 mais J2 e 2 é 5 mais J4, que é o que eu já tinha multiplicando e 2, mais o que eu tenho multiplicando e 2 aqui, ó. J2 e 2 é igual a 10. Então vai ficar 5 mais J8i mais 5 mais J4 mais J2 é J6. E 2 é igual a 10. Beleza, gente? Ok? Beleza.
Bom, agora eu vou ter duas equações. Vou marcar de verde aqui, ó, essa e essa, com duas variáveis, I e I2. Se eu quero encontrar I, eu vou isolar I2 em uma delas e substituir na outra. Aonde que está mais fácil? Ó, nessa aqui, I2 está sendo multiplicado por um número complexo. Nessa aqui, por um número puramente real. Então, é mais fácil eu pegar essa equação aqui. Outra cor aqui. Essa equação aqui. E trabalhar com ela para isolar I2. Como é que a gente vai fazer isso, né? Ó, vou passar o que não tem I2 para o lado de lá. Então, 5 e 2 é igual a 10, né? Isso aqui vai para lá negativo, menos. Não se esqueçam do parênteses. Beleza? Então, 5 e 2 vai ser 10. Aliás, deixa esse sinal negativo ali, não tem problema nenhum, não, tá? Vamos só passar o 5 aqui, dividindo para a gente poder isolar. Então, fica aí 2 é igual 10 menos 5 menos J, 2,5, que multiplica I, dividido por 5. Conselho, evitem trabalhar com frações que vai complicar mais ainda a cabeça. Vamos fazer essa divisão aqui por partes. Ó. Isso aqui é 10 sobre 5, menos 5 menos J, 2,5 sobre 5, I. Ou ainda, né? 10 dividido por 5 é 2, menos. Esse 5 que multiplica, que divide aqui essa subtração, né? Pode vir dividindo cada termo. Então, vem dividindo 5 e vem dividindo o 2,5. E aí a gente vai encontrar 2 menos, abre parênteses, 1 menos J. 2,5 por 5 vai dar 0,5, meio. I. Fechou, encontramos aí uma forma, né? Uma fórmula simples aí, isolada para I2. Vamos pegar essa expressão agora de 2, então, e vamos substituir lá na equação. E aí a gente só tem que resolver a matemática e vai dar certo. Só resolver a matemática, né? Tá dando na cabeça aí, gente, ou não? Um processo bem mais trabalhoso do que trabalhar com números reais, né? Lá já era um processo que às vezes dava um pouquinho de trabalho, dependendo do número de malhas, dependendo do número de correntes. Então, aqui a gente ainda tem um processozinho matemático por trabalhar com números complexos, mas eu tenho que mostrar para vocês, tenho que ensiná-los a ver e a fazer essas análises também. Então, substituindo lá, como é que vai ficar agora? Ó? 5 mais J8, que multiplica I, mais 5 mais J6, que multiplica 2 menos 1 menos J, 0,5, que multiplica I, fecha parênteses, vou apagar aqui em cima também. Né? Então, ó, no lugar de 2, eu coloquei toda essa expressão e tudo isso vai ser igual a 10. Bom, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? Eu cheguei numa fase agora, né, numa parte em que eu tenho só uma variável. É uma equação com uma variável. Vamos multiplicar tudo que tiver para multiplicar? Porque aí eu acho que vai ficar mais fácil da gente poder analisar isso aqui, tá? Então, até isso aqui que já estava isolado, vamos multiplicar também, ó. 5 vezes I, 5I, J8 vezes I, J8I. Mais. Antes de multiplicar isso aqui, vou resolver esse problema aqui, tá? Do menos e do I que está aqui. Fica 5 mais J6, que multiplica 2, mais, porque eu vou multiplicar esse menos aqui, tá? Menos 1, mais J meio, e é igual a 10. Não preciso aqui mais, que eu já tenho a minha equação que vai resolver encontrar o I. Então, já vou apagar isso aqui. Agora, vamos multiplicar esse I aqui. Então, vou ter 5I
mais J8I mais 5 mais J6, que multiplica 2, ó, menos 1 vezes I, menos I. I mais J meio vezes I, mais J meio I. E isso é igual a 10. Agora essa distributiva aqui, dessa multiplicação. 5I mais J8I mais, ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos I, menos 5I. 5 vezes J 0,5I, J, 5 vezes 0,5, 2,5I. Agora, J 6 vezes 2, J 12. J 6 vezes menos I, menos J 6I. E J6 vezes J meio vezes I, J vezes J, J ao quadrado, depois a gente troca por menos 1 para não confundir. 6 vezes meio, 3, I é igual a 10. Agora, pessoal, método de resolução de equação normal, tá? Tudo que tem I deixa de um lado, tudo que não tem I deixa do outro, para a gente poder isolar. Então, ó, vou manter aqui o 5I mais J8I mais 10. Até marcar aqui, ó. Vai para o lado de lá. Menos 5I, né? Mais J 2,5I. J12 não tem I. Então vai para o lado de lá também. É imaginário, mas vai para o lado de lá também, ó. Lembrando, J não é nossa variável. Nossa variável é I. Então, menos J6I. E aqui, ó, lembrando que J ao quadrado é menos 1. Então, ali vai ficar menos 3I. É igual 10 que já estava do lado de lá. Quem mais que eu mandei? Mais 10 foi para o lado de lá, menos 10. J12 foi para o lado de lá, menos J12. Bom, 5i e menos 5i aqui, já vou tirar um pouquinho do nosso problema. Todos os termos que eu deixei no primeiro membro, galera, eles têm i, tá? Então, todos os termos têm i, eu posso colocar tudo junto aqui, ó, J8, que é esse aqui, mais J2,5, que é esse aqui, menos J6, que é esse aqui, e menos 3, tudo isso multiplicando o i. E do lado de lá, 10 e menos 10 se anulam, fica só menos J12. Aí aqui, menos 3 é a parte real, é o único número real que tem aqui, os outros a gente faz a conta, né? 8 mais 2,5 menos 6, as partes imaginárias, né? Vai dar mais J 4,5. I é igual a menos J12. E agora, pessoal, isolar o I. O número que está multiplicando ele vai para o outro lado, dividindo. Então, menos J12 dividido por menos 3 mais J 4,5. Passar para polar para a gente fazer essa conta. Então, menos J12, puramente imaginário, negativo. O módulo é o próprio 12 e a fase é menos 90 graus. Dividido, aqui nós temos que passar para polar. Menos 3 e 4,5 dá 5,41 com a fase 123,69 graus. Fazendo a nossa divisão agora, então, ó, divide a parte real, 12 dividido por 5,41, vai dar 2,22, com a fase menos 90, menos 123,69, menos 213,69 graus. Ou ainda, né, se eu quiser escrever a corrente no domínio do tempo,
2,22 seno de 2t menos 213,69 graus amperes. Certo, gente? Alguma pergunta aqui? Deixa eu só comparar aqui, porque eu acho que em algum momento deu um valor um pouquinho diferente demais. Deixa eu ver a equação que eu encontrei aqui, ó. 5 mais J4. Eu acho que na resolução aqui com vocês hoje eu devo ter feito alguma matemáticazinha errada, porque aqui no meu, ó, essa equação tá dando 5 mais J4. 5 mais J4i. Por isso que eu falo, tem que ter muita. E aqui tá dando 5 mais J5. O resto é isso mesmo. Tá? E aí no final aqui eu encontrei. Eu acho que tá certo o que eu fiz hoje mais cedo, porque eu fiz pela lei de Kirchhoff e pelo método nodal eu encontrei a mesma solução. E o resultado ali deu 3,42 com um ângulo de menos 239,03 graus. Dando um pouquinho diferente, tá? Foi alguma coisa que eu fiz aqui na matemática. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou... Né, a gente não vai refazer tudo isso aqui de novo, depois eu vou assistir o vídeo da gravação da aula de hoje, para eu ir acompanhando, e aí eu descubro aonde que está o erro e eu falo com vocês na próxima aula. Pessoal, nós temos aí uns 4 minutos ainda. Alguém, vocês querem perguntar alguma coisa sobre o método, sobre esse procedimento aí que a gente fez? Não, tranquilo. É um pouquinho trabalhoso mesmo, tem que ter atenção, né? É bem trabalhoso. E, cara, é muito fácil errar. É muito fácil errar. É. Ó, eu vou falar com vocês. Hoje, quando eu fiz pelos 2 métodos, quando eu estava resolvendo, preparando a aula, né? Que bateu, eu falei assim, nossa, graças a Deus, porque é muito fácil errar isso aqui. É muito fácil errar, é muito detalhinho. Aqui eu acabei errando, vou achar o erro depois, vou trazer para vocês. Nesses últimos minutos aqui, eu só queria... A gente vai resolver isso aqui na próxima aula, tá? No método da análise nodal, mas só assim para poder, se vocês quiserem tentar. Em casa depois, só para relembrar um pouquinho o método para vocês. J4 aqui, que J2, J2, que deu menos J2,5. Errou um sinalzinho ali, já embanana para frente, né? Vou achar semana que vem eu falo com vocês onde é que estava o erro. Mas por matriz também, se não tiver atenção, erra também? Não, matriz é pior. Eu acho pior. Particularmente, eu acho pior. É ter atenção mesmo, tá? É ter atenção mesmo aqui. Ó, considerando o mesmo circuito, as mesmas atribuições de corrente, né? Método nodal, só para a gente lembrar. Aplica lei de Kirchhoff das correntes, tá? E acha aquelas duas equações que nós tínhamos achado, né? I1 é igual a I mais I2. E I2 mais 4I é igual a I3. E aí nós vamos trabalhar agora com equações para as tensões. Então, o método nodal baseia nos nós, né? Eu venho aqui falar, esse aqui é o meu nó A, esse aqui é o meu nó B, esse aqui é o meu nó C, e aqui embaixo vai ser a referência, que eu vou considerar aí como um ponto de 0 volts de potencial. Na verdade é 0 volts? Não, mas o que importa para a gente? Igual essa questão da defasagem, o que importa para a gente? As diferenças de potencial e não o potencial de um ponto específico, tá? Então nós vamos trabalhar com isso aqui. Então, por exemplo, né? Aí eu analiso para a corrente 1. Corrente 1 passa por esse dispositivo aqui. Então a gente pode vir aqui e escrever, né? Ó, a tensão no resistor de 5 ohms, né? A corrente, na verdade, né? A corrente nele, a corrente 1
é a tensão nele dividido pela impedância dele. Qual é a tensão nele escrita a partir dos potenciais? Ó, se eu considerei aqui positivo e aqui negativo, pelo sentido da corrente, é o potencial do lado positivo, potencial C, menos o potencial do lado negativo, potencial A, dividido pela impedância dele, que é 5. Então, venho aqui e coloco aqui, no lugar de 1, eu escrevo isso aqui, tá? Para a fonte de tensão, ó, qual é o potencial da fonte de tensão? VC menos a referência, que é 0, é igual a 10 com fase 0. Daqui eu já acho até que VC é igual a 10, né? 10 volts. Depois, faz a mesma coisa para a corrente I aqui, para a corrente 2 aqui, para a corrente 3 aqui, substitui aqui, e aí vai encontrando os potenciais, né? Vai encontrar o potencial VA, o potencial VB, aí vão ficar só duas variáveis, né? Só tem dois nós, que eu não conheço o potencial, e depois volta com esses valores do potencial, né? Na expressão da corrente. Tentem fazer isso aí para semana que vem, mas semana que vem a gente pega para fazer junto e dar continuidade aí também, tá? Beleza, gente? Beleza. Ok. Ok? Bom, então é isso. Só ficou vocês dois mesmo, né? Não chegou mais ninguém. Eu vou parar a gravação aqui.